Fala, dentista! Neste vídeo eu vou te mostrar o que você tem que saber antes de comprar o seu software odontológico. Vamos lá? O pior problema de um dentista é ele querer comprar um software odontológico sem saber o que esperar desse software, sem saber o que olhar nesse software. E o engraçado é que em cada fase da sua clínica odontológica, você tem que olhar dados diferentes. Vamos dar um exemplo? Quando você está lá iniciando a sua clínica, quais são os primeiros dados que você tem que ter? O que será que primeiro eu preciso olhar? E quando nós estamos iniciando, o primeiro dado que nós temos que olhar é o número de leads, é o número de contatos que eu tenho na minha clínica, porque este é o número que nós temos que bater para conseguir chegar na nossa meta de faturamento. O segundo número que nós temos que olhar é o número de comparecimentos, ou seja, quantos comparecimentos, quantas avaliações eu consegui fazer e a proporção entre contatos e avaliações. E o terceiro número que eu preciso olhar é o número de fechamentos, para saber se a minha avaliação está efetiva. Então, quando nós estamos iniciando uma clínica odontológica, nós precisamos desses 3 indicadores comerciais. Mas quando a clínica vai passando o tempo e os pacientes vão chegando e começando a entrar e ter um fluxo de paciente, existem mais 2 números quando uma clínica está estável que nós precisamos olhar. Esses 2 números é o ticket médio, ou seja, quanto um paciente gasta em média na tua clínica. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma clínica que fature R$100 mil com 1.000 pacientes gastando R$100. Ou você pode ter uma clínica que fature R$100 mil com 10 pacientes pagando R$10 mil. A decisão é logo no início da tua clínica. E o segundo dado importante quando tua clínica está num tempo e está rodando há bastante tempo já flat, sempre com o mesmo faturamento, é o número de pacientes finalizados. E esse, para mim, é o dado mais odontológico. Anota aí um asterisco nesse dado. O número de pacientes finalizados é o número mais importante de uma clínica odontológica. Qualquer clínica, não é quanto você vende, é quanto que você entrega de tratamento. Eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você mediu o seu número de pacientes finalizados por mês? É por isso que tantas clínicas incham, é por isso que tantas clínicas precisam de muitas contratações, simplesmente porque não sabem fazer o cálculo de quantos pacientes finalizados teve naquele mês e quanto deveria fazer. Mas quando o tempo vai passando, a gente precisa olhar outros dados. Conforme a clínica vai aumentando, principalmente quando ela passa de 500 mil e vai acima de R$1 milhão de faturamento, nós precisamos olhar 4 indicadores financeiros. O primeiro deles é o custo com dentista. O segundo indicador financeiro é custo com funcionário, quanto eu estou gastando com funcionário. O terceiro é custo com laboratório. E o quarto é custo com... Esqueci, Lucas. Custo com material. Pode deixar preto e branco, tá? Custo com material, que são os 4 principais custos que você precisa controlar numa clínica quando ela já está em um crescimento de faturamento alto. Somente essas chaves a gente consegue apertar dentro da nossa DRE, dentro da nossa estrutura contábil. E aí eu consigo otimizar esses indicadores. Esses indicadores são fundamentais para qualquer clínica odontológica. Então, quando você for escolher um software, não analise o software somente pelo software, sem saber o que espera dele. Afinal, na faculdade, você só queria fazer uma restauração, só queria saber qual instrumental você iria utilizar? Ou você teve que aprender os princípios de uma restauração? Você teve que aprender os princípios de uma cirurgia? Você teve que aprender os princípios de uma prótese para depois entender qual material você iria utilizar? Então, por que na tua clínica você faria diferente? É por isso que existe o método Inove5D, o método de gestão de clínica odontológica, o melhor método de gestão do mundo de clínica odontológica. E por que ele chama Inove5D? Porque nós temos a primeira dimensão, que é a do coração. Por que você faz tratamentos que você não gosta? Simplesmente porque você não consegue atrair os pacientes? Nós temos o indicador número 2, a segunda dimensão, que é a cabeça. Quais as decisões diretivas que você vai tomar na tua clínica? E nós temos a terceira dimensão que eu falei para você, que
que são os indicadores comerciais, onde nós temos número de contatos, número de avaliações, número de fechamentos e ticket médio. O único indicador técnico que nós controlamos numa clínica odontológica, lógico, depois nós podemos fazer mais otimizações, é o indicador mais importante que eu falei para vocês, número de pacientes finalizados. Quando a gente calcula o número de paciente que entrou e o número de paciente que saiu, nós começamos a ter uma gestão no nosso consultório odontológico. Depois, na quinta dimensão, eu tenho custo com dentista, custo com funcionário, custo com laboratório e custo com material, que deve estar dentro de uma proporção em relação ao nosso faturamento. Então, a decisão de escolha de um software odontológico é mais baseado em como ele te dá esses dados de uma maneira mais rápida e mais clara e menos sobre a decisão de qual software odontológico utilizar. Você pode utilizar qualquer um do mercado, desde que seja dentro da metodologia I95D. E é por isso que eu criei a mentoria Viver de Implante. Se você tem uma clínica de implante, se você é um bom dentista, se você quer crescer de maneira sustentável e quer fazer 1 ano em 2 meses, essa mentoria é para você. Eu já tive uma clínica, já saí do zero, fui ao 1.300.000, tive 13 clínicas próprias, fui dono de uma franquia com 130 clínicas e decidi fazer um encontro dos dentistas bons com os pacientes bons. E a mentoria Viver de Implante, ela é um processo seletivo, onde eu seleciono os dentistas para poder participar desta mentoria comigo. Sou eu e você discutindo quais os próximos passos da tua clínica. Você me fala o que você faz, eu falo como eu fiz e você escolhe como quer fazer. É só preencher a mentoria, se fizer sentido para você, preencha a aplicação aqui embaixo para que você possa participar da mentoria Viver de Implante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.